Olá pessoal, estão prontos para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Thaís, estou aqui para a gente continuar falando de unidades de medida de tempo e temperatura. Nessa aula nós vamos fazer a correção das fichas que ficaram como tarefa, das páginas 53 e 54, e também vamos fazer juntos as fichas das páginas 55 e 56. Então vamos lá, o que ficou como tarefa? Vamos ler juntos esse texto aqui, ó. Dormir certa quantidade de horas todas as noites é muito importante para a nossa saúde. A quantidade de horas adequada para cada um vai depender da idade. Um bebê deve dormir mais do que um adulto. Veja na tabela a seguir a quantidade de horas de sono adequada para cada idade. Então, nós temos aqui na tabela o título, que é Horas de sono recomendadas de acordo com a idade, e aqui temos a idade indicada e aqui o número de horas de sono. Então, um bebê recém-nascido que tem ou de 0 a 3 meses, ele tem que dormir de 14 a 17 horas por dia. Por isso que quando você vai visitar um bebezinho que acabou de nascer, a maior parte do tempo ele está dormindo. Um bebê de 4 a 11 meses tem que dormir de 12 a 15 horas, então ele já fica muito mais tempo acordado. Uma criança de 1 a 2 anos dorme de 11 a 14 horas. Uma criança de 3 a 5 anos dorme de 10 a 13 horas. Uma criança de 6 até 13 anos dorme de 9 a 10 horas. Um adolescente de 14 a 17 anos dorme de 8 a 9 horas. Uma pessoa de 18 a 25 anos dorme de 7 a 9 horas. Um adulto de 26 até 64 anos dorme de 7 a 9 horas. E uma pessoa com mais de 65 anos pode dormir de 7 até 8 horas. Vocês vejam que tem um intervalo, porque também vai depender da pessoa. Algumas pessoas sentem mais sono e outras sentem menos. Mas para que as pessoas tenham saúde, elas devem respeitar esse intervalo de acordo com a idade. A primeira pergunta é: a que horas você dormiu ontem e acordou hoje? Então você vai registrar esses horários de acordo com o que você fez na hora que você preencheu a tarefa. A que horas você dormiu ontem e que horas você acordou hoje? Vamos dizer, eu, por exemplo, eu fui dormir às 22 horas e acordei às 6 horas da manhã. Vamos calcular quantas horas eu dormi? Até a meia-noite, que é 24 horas, eu dormi 2 horas, 22, 23, 24. Então, até meia-noite eu dormi 2 horas. E depois da meia-noite, que começa a contagem de novo, eu dormi mais 6 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, mais 6 horas. Então, no total, eu dormi 8 horas, tá? Aí, a pergunta: você dormiu a quantidade de horas adequada para a sua idade? Bom, a minha idade está nessa faixa aqui, ó, entre 26 e 64 anos. Como eu dormi 8 horas, tá certo aqui. Eu dormi um pouco mais do que 7 e um pouco menos do que 9. Então, eu posso responder sim. E vocês? Será que vocês dormiram a quantidade certa de horas? Será que vocês dormiram muito pouco? Foram dormir muito tarde? Tiveram que acordar muito cedo? Ou vocês dormiram demais? Aproveitaram que estão em casa e dormiram mais um pouquinho? Então, vocês vão responder aqui. A que horas você precisa dormir, no mínimo, para ter as horas de sono necessárias e acordar a tempo de ir para a escola? Aqui vocês vão ter que lembrar o horário que vocês têm que acordar para estar na escola no horário certo. Se você estuda à tarde, talvez isso você não vai acordar para ir para a escola, mas você vai acordar para cumprir outras tarefas que você tem no período da manhã. Você vai pensar
o horário que você tem que acordar para que você tenha o mínimo de horas necessários durante a noite. Então a pergunta é: a que horas você precisa dormir no mínimo para ter as horas de sono necessárias e acordar a tempo de ir para a escola? Eu vou contar, por exemplo, sobre a minha filha. A minha filha, ela precisa estar na escola às 8 horas. Então, ela precisa acordar pelo menos às 7 horas para ter tempo de tomar café, fazer a higiene, tudo. Então, no caso da minha filha, ela precisa acordar 7 horas. A minha filha, ela está na faixa dos 18 aos 25, tá? Então, ela tem que dormir de 7 a 9 horas. Para que ela acorde às 7, ela tem que ir dormir. Não pode dormir depois da meia-noite, porque daí ela vai dormir menos de 7 horas. Então, ela precisa ir dormir no mínimo à meia-noite, 24 horas ou 0 horas. Esse é o caso da minha filha. E vocês? Acordar cedo nem sempre é fácil, não é? Para isso, a ajuda de um despertador é bem-vinda. O Rafael tem 10 anos. Veja a hora que ele precisa acordar para ir à escola e complete o texto para saber a que horas Rafael precisa dormir. Então vamos ver lá. O Rafael tem 10 anos. 10 anos está nessa faixa de 6 a 13. Então ele tem que dormir de 9 a 10 horas, tá? Rafael precisa acordar 6 horas e 50 minutos. Nesse caso aqui, a gente vai considerar que ele vai dormir o mínimo. O mínimo ali é 9 horas. Ele não pode dormir menos que 9 horas, é o que diz a tabela da idade dele. Então, se ele precisa acordar 6 horas e 50 minutos, a gente precisa descobrir quanto que tem que passar aqui para que dê exatamente 9 horas, tá? Vejam, a gente pode fazer por tentativas. Se ele for dormir à meia-noite, ele vai dormir 6 horas e 50 minutos. Então, não é meia-noite, tá? Então, vamos contar de hora em hora. Se ele for dormir às 11, ele vai dormir 7 horas e 50 minutos. Ainda não é suficiente. Se ele for dormir 1 hora antes, às 10 da noite, ele vai dormir 8 horas e 50 minutos. Mas ainda é pouco. Então, ele tem que dormir antes das 10 horas. Na verdade, 10 minutos antes das 10 horas. Então, ele tem que dormir às 9 horas da noite, que é 21 horas e 50 minutos. Vamos conferir se está certo? Se ele dormir às 21, ele vai dormir até às 22, 1 hora, até às 23, 2, até às 24, 3, tá? Até às 24, 3. Daí mais 6, ele chega às 9 horas que ele precisa. Só que ele não precisa dormir 21 horas, ele pode dormir 50 minutos depois, porque ele só precisa acordar 50 minutos depois das 6 horas. Então, a hora que ele tem que dormir é 21 horas e 50 minutos. Então, Rafael precisa acordar às 6 horas e 50 minutos. Ele precisa dormir no mínimo 9 horas. Isso significa que ele deve ir dormir no máximo às 21 horas e 50 minutos. Aí, a segunda parte. Ele pode dormir no máximo, quanto que dizia? Máximo é o maior tempo que ele pode passar na cama. 10 horas, é o que diz ali na tabela. E para isso, ele precisaria ir dormir Aí, se ele quiser dormir 10 horas, ele gosta de dormir o máximo que a idade dele indica, ele pode dormir 1 hora a mais aqui. Então, ele vai ter que ir deitar mais cedo.
1 hora mais cedo. 1 hora antes de 21 horas e 50 minutos são 20 horas e 50 minutos. Tá? Então essas são as... Aqui, ele pode dormir no máximo 10 horas e para isso precisaria ir dormir às 20 horas e 50 minutos. Vamos para a próxima ficha. Vejam, a grande variedade de tipos de relógios de ponteiros, mas o princípio de leitura em geral é o mesmo. Olha quantos tipos de relógio. Relógios aqui com números romanos, algarismos romanos, outros relógios com outros tipos de números. Mas a gente sabendo as posições dos números num relógio qualquer, a gente consegue ler qualquer relógio. Determine o horário nos relógios abaixo, indicando horas, minutos e segundos em cada um deles. Lembrem que o ponteiro fininho e mais comprido, ele indica os segundos. Nos relógios em que não há números, você pode indicá-los se desejar. A gente consegue descobrir onde que está cada número no relógio, mesmo que isso não esteja indicado. Mas se você tiver dúvida, você pode escrever os números para te ajudar a ler as horas, nesses relógios que estão aí nas fichas. Vamos ver, o primeiro relógio aqui, a gente tem o ponteiro pequeno apontando no 7 e o ponteiro grande apontando no 12. E esse ponteiro que passou do 12 é o ponteiro dos segundos, que é o bem compridinho e vermelho. Então, esse relógio marca exatamente 7 horas, 0 minutos, porque o ponteiro dos minutos não andou, tá? E 2 segundos. Eu não vou escrever 0 minutos, vou só escrever os segundos. E 2 segundos. 7 horas e 2 segundos, tá? Neste aqui, a gente vê que o ponteiro, ele tem apenas algumas marcações de números, algarismos romanos. Bem pequenininho aqui, a gente vê que tem os algarismos romanos, mas é até difícil de ler. Mas como a gente é esperto e conhece como funcionam os relógios, a gente sabe que esse número é o 12, esse é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o 12. Então, o ponteiro grande que aponta as horas, ele já passou do número 5, que é o que fica nessa posição. Então, a hora que a gente está falando é 5 horas. Agora, os minutos é esse ponteiro aqui que indica. Então, vamos ver quantos minutos o ponteiro já percorreu. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 minutos. E a gente tem ainda os segundos. Os segundos é o ponteiro vermelho. Ele já percorreu 5, 10, 15 e mais 16 segundos. Então, essa é a hora que marca esse relógio, tá? O relógio seguinte, mas não tem nem número, nem algarismo romano e nem os números. Mas a gente vai lembrar o que a gente já sabe, que aqui é o 12, o 1, o 2 e assim por diante. Se vocês sentirem necessidade, escrevam os números. O ponteiro das horas, que é o menor, ele está entre o 4 e o 5. Tá? Então, ele já passou do 4, mas ainda não chegou no 5. Então, a gente diz que são 4 horas. O número de minutos é o ponteiro grande, esse aqui. Ele já passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutos a partir do 12. Então, são 4 horas, 8 minutos. E agora a gente vai ver o ponteiro vermelho fininho que indica os segundos. Ele já quase completou uma volta completa. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 46, 47. 48. 48. 48 segundos. O último relógio aqui dessa página, ele
Também não tem a indicação das horas, mas vamos usar o que a gente lembra. O ponteiro que marca as horas já passou do 6, ele na verdade está no 7. E que sorte, olha aqui, o ponteiro dos minutos está apontando para o 12, então são exatamente 7 horas. Mas em nenhum minuto, como o primeiro relógio que a gente viu. Mas o ponteiro dos segundos já deu quase uma volta completa. Então vamos ver, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55 e 55 segundos. Se você é bom de matemática, você não precisava ter feito a conta toda da volta. Você só contava assim, faltam 5 para chegar ali no 12. Como a volta toda tem 60, 60 menos 5, 55. Na página seguinte, nós vamos desenhar os ponteiros dos relógios para que representem a mesma situação que está marcada no relógio digital. Eu vou desenhar aqui 3 relógios e vou tentar mostrar mais ou menos como a gente deveria colocar os ponteiros, tá? Eu vou usar a caneta preta para representar o ponteiro das horas. E eu não vou colocar os números lá, porque eu acho que a gente já sabe quais são as posições dos números. Então vamos começar pelo primeiro relógio onde a gente tem que marcar 8 horas, 53 minutos e 12 segundos. Com a caneta preta eu vou fazer o ponteiro pequeno, que é o ponteiro das horas. E ele tem que estar perto do 8. Mas veja, já percorreu mais 53 minutos, é quase o fim. Então ele está entre o 8 e o 9. A gente sabe que o 9 está aqui, tá? O 9. Então o ponteiro está no meio do caminho aqui, indo para o 9. O ponteiro das horas, tá? O ponteiro dos minutos que eu vou fazer com a caneta azul, ele está no 53. Vejam, aqui é 60, 55 e 50. Então o 53 está mais ou menos aqui no meio. Então eu vou fazer o ponteiro dos minutos apontando nessa direção. E por fim, o ponteiro dos segundos, que geralmente é vermelho, ele está no 12, 5, 10. Então ele vai estar mais ou menos nessa direção aqui, o ponteiro dos segundos. No segundo relógio, são 15 horas. Lembram, 15 horas, se eu subtrair 12 do 15, eu fico com 3. Então o ponteiro vai estar apontando para o 3. 3 horas... Ponteiro pequeno aqui. O ponteiro grande vai estar marcando 5 minutos. 5 minutos é o número 1. Então o ponteiro dos minutos está aqui. Nossa, esse meu ponteiro ficou meio torto aqui. E o ponteiro dos segundos, 0 segundos. Quando é 0, não é que você não precisa desenhar o ponteiro, é que o ponteiro está apontado exatamente para o 12. E por fim, o terceiro relógio, 23 horas. 23 também é depois do meio-dia. 23 eu vou tirar 12, sobram 11. Então o ponteiro está apontando pro 11, o ponteiro pequeno. Aqui na direção aqui do 11, tá? Mas ele é um ponteiro pequeno. O ponteiro grande, que é o dos minutos, está apontando pro 3. Se o meio-dia está aqui, ó, tem 5 marquinhas entre 5 espacinhos entre o 0 e o 1. E aqui está apontando pro 3, que é o terceiro. E 32 segundos eu sei que 30 é aqui embaixo. Então o 32 é o segundo risquinho aqui depois do 30. Então o ponteiro dos segundos está apontando aqui para baixo, um pouco depois do 6. Não tem mais relógios.
tarefa para casa, nós vamos relembrar o que a gente aprendeu sobre horas e registro de horas e minutos, tá? Então vocês vão fazer uma pesquisa perguntando para os seus familiares e vai fazer o registro usando as horas de 0 a 24. Lembrem-se que depois do meio-dia as horas seguem a numeração, 13, 14 e assim por diante. O dia, o que você vai pesquisar? O dia e a hora em que você nasceu, o dia e a hora de algum acontecimento importante para sua família, pode ser o nascimento de um irmão, pode ser o casamento dos pais, pode ser qualquer outro evento que vocês considerem que é importante para a família de vocês e você vai registrar o dia e a hora em que aquilo aconteceu. A hora em que você costuma acordar e ir se deitar, se você tem uma variação, escolha um dia para fazer isso, e o horário em que você costuma almoçar. Vamos fazer o registro dos horários como pesquisa para a gente relembrar como que faz o registro usando as horas de 0 a 24, ok? Deem uma pause para vocês copiarem essa tarefa e escreverem no caderno, tá certo? A gente se vê na próxima aula.